Olá, eu sou Ana Leal, do canal Convivendo com as Diferenças, cujas apresentações são no YouTube. E o lema do nosso programa é Convivendo com as Diferenças, porque todos somos iguais. E agora eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Ana Leal, eu tenho cabelo curto, crespo, preto, a cor dos meus olhos castanho escuro, eu estou com óculos escuro com grau, estou com uma camiseta vermelha e atrás de mim tem uma CPU, um monitor e uma estante com livros. Muito bem, eu estou fazendo uma série de vídeos, cada vídeo com um resumo de cada vídeo já apresentado ao longo desses 3 anos de existência do canal Convivendo com as Diferenças. E eu estou utilizando a ferramenta IA. E como sempre eu falo, vamos utilizar a ferramenta IA para construir coisas boas e não para destruir. A IA veio para nos ajudar, para nos facilitar o nosso dia a dia. E se for possível, você fornecer a fonte daquilo que você quer para a IA, nossa, isso vai facilitar bastante o trabalho da IA e o resultado, com certeza, será um resultado mais seguro, um resultado mais coerente. E o vídeo de hoje, o tema é o aniquilamento das pessoas com deficiência. Vamos assistir ao resumo desse vídeo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é, no mínimo, chocante e até um pouco paradoxal. Como é que um dos documentos mais importantes para a humanidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um verdadeiro farol de esperança, nasceu justamente do fundo do poço do ódio e da crueldade? Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é exatamente essa. Sabe, como que uma crueldade tão extrema, em uma escala que a gente mal consegue imaginar, acabou forçando o mundo inteiro a parar, a olhar para si mesmo e a redefinir o valor da vida humana? Como que disso tudo surgiu um novo padrão de dignidade? Olha, para a gente entender de verdade o tamanho do que aconteceu no século XX, a gente precisa dar um passo atrás. Porque a forma como as sociedades trataram as pessoas com deficiência ao longo da história, isso sempre foi um tipo de espelho, sabe? Refletia os valores mais profundos de cada cultura. E como a gente vai ver, isso ia de um extremo ao outro, do descarte total até a inclusão. E esse contraste fica super claro aqui. Pensa só, de um lado a gente tem Esparta, na Grécia Antiga. Lá a obsessão pela perfeição física era tanta que crianças com qualquer tipo de limitação eram simplesmente descartadas, eliminadas. Agora olha ao outro lado. O Egito Antigo. A gente tem evidências arqueológicas que mostram que pessoas com limitações não só eram aceitas, como recebiam tratamento e faziam parte da sociedade. São 2 mundos, 2 visões completamente opostas. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, direto para o século XX. E é aqui que aquele contraste histórico que a gente viu se torna crucial, porque a gente chega num dos momentos mais sombrios da história da humanidade, a ascensão do nazismo. Eles pegaram essa ideia de perfeição e levaram a um extremo mortal, com a obsessão pela tal da pureza racial. Bem no coração dessa ideologia toda estava esse conceito de raça ariana. Para eles, a ideia era que a humanidade podia ser melhorada, aperfeiçoada, e como? Simplesmente eliminando qualquer pessoa ou grupo que eles considerassem inferior ou impuro. Essa foi a semente de todo o horror que veio depois. E essa citação resume bem a lógica perigosa por trás de tudo. A crença era de que as características de uma pessoa vinham da sua raça e que isso era imutável, passado de geração em geração.
Ou seja, na cabeça deles, se alguém nascesse fora do ideal ariano, essa pessoa já era, por natureza, inferior. O destino dela já estava traçado ali, no nascimento. E é a partir daí que surge uma das frases mais aterrorizantes da história: vida indigna de ser vivida. O regime nazista, de forma fria e calculada, classificou que certas vidas humanas simplesmente não valiam a pena. E com isso, eles criaram a desculpa, a justificativa ideológica que precisavam para começar a exterminar pessoas em massa. O que é mais assustador aqui é que não foi algo aleatório, foi um sistema, uma engrenagem de crueldade. O programa, que eles cinicamente chamavam de programa de eutanásia, mirou primeiro nas pessoas com deficiência. Mas essa lógica doentia de extermínio foi se expandindo como uma doença e logo alcançou idosos, bebês recém-nascidos, basicamente qualquer um que o Estado considerasse um fardo. Então, vamos ver agora como essa ideologia doentia saiu do papel e se transformou numa verdadeira máquina de extermínio. E essa transição da ideia para a prática foi assustadoramente rápida, organizada e, o pior de tudo, eficiente. A escala é algo difícil de colocar na cabeça. 275 mil. Pensa nesse número. 275 mil adultos e crianças com deficiência foram assassinados. Cada um desses números era uma vida, uma pessoa com sonhos, com uma família, tudo destruído por causa de uma ideologia de ódio. E a forma como fizeram isso foi baseada numa mentira, num engano muito cruel. Imagina a cena. As autoridades batiam na porta das famílias falando de um tratamento especial, de um hospital melhor, uma promessa de cuidado. Só que o destino real não era um hospital, eram centros de extermínio. E para fechar o ciclo da mentira, as famílias depois recebiam uma carta dizendo que o parente tinha morrido de pneumonia ou algo assim, causas de morte totalmente inventadas. Mas por trás desse número gigantesco de 275 mil existem histórias, existem pessoas. E para a gente sentir o impacto real, humano, de tudo isso, vamos conhecer a história de uma dessas pessoas. O nome dela era Helene. A Helene tinha uma deficiência mental, e a história dela é a de tantos outros. Ela foi levada de casa com aquela mesma promessa falsa de tratamento. Mas em vez de um hospital, ela foi para uma prisão. E lá, tiraram a roupa dela à força, a humilharam, a examinaram como se fosse um objeto e não uma pessoa. Depois de tudo isso, levaram a Helene para uma sala que parecia um vestiário, com chuveiros na parede. Era mais uma peça nesse quebra-cabeça de engano e morte. Era uma câmara de gás. Naquele lugar, só naquele ano, Helene e outras 9.771 pessoas foram assassinadas. E para a família dela, chegou um documento oficial. A causa da morte, crise de esquizofrenia aguda. Uma mentira fria, clínica, burocrática, para esconder um assassinato brutal. Isso mostra o quão desumano e calculista era todo o sistema, de ponta a ponta. Quando a Segunda Guerra finalmente acabou e o mundo descobriu a dimensão completa desses horrores, a reação foi de choque, de repulsa total. E foi dessa catástrofe, dessa tragédia, que nasceu uma promessa global, um grito que ecoou pelo planeta. Nunca mais. Isso nunca, jamais poderia acontecer de novo. E essa linha do tempo aqui não deixa dúvida, é uma conexão direta. O programa de extermínio começa em 39, a guerra acaba em 45, e aí, só 3 aninhos depois, em 1948, a ONU adota a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso não é coincidência, gente, é uma consequência, uma resposta direta. Ou seja, a declaração foi um não gigante e em letras maiúsculas para toda aquela desumanização. Contra a ideia de vidas indignas de serem vividas, o mundo respondeu com um novo padrão, uma nova verdade universal. Todo ser humano, sem exceção, nasce livre e igual em dignidade e em direitos. Foi a rejeição completa daquela ideologia que matou a Helene e tantos milhões de outras pessoas. Só que, e isso é super importante, a gente precisa entender que esse documento, por mais incrível que seja, foi só o ponto de partida, não foi a linha de chegada. A promessa estava no papel, mas transformar essa promessa em realidade, isso seria uma outra história. Porque, claro, a discriminação não sumiu da noite para o dia com uma assinatura num papel. Não é mágica. Por décadas, mesmo depois da declaração, pessoas com deficiência continuaram enfrentando todo tipo de barreira, tanto nas leis quanto na sociedade, que as mantinham isoladas, excluídas. E esse gráfico aqui mostra bem esse buraco no tempo. A promessa global veio lá em 1948, certo? Mas se a gente pegar o Brasil como exemplo,
Uma lei super importante para a inclusão da pessoa com deficiência só foi aparecer em 1989. São mais de 40 anos de diferença entre a promessa e a ação de verdade. É muito tempo. E tudo isso nos traz até hoje a nossa reflexão final. A história mostra de onde a gente veio, a origem terrível de uma ideia linda. Mas a pergunta que fica, e que fica para todo mundo, é sobre o agora e o amanhã. Essa luta por dignidade, por respeito, por inclusão, ela já acabou? Ou será que ela é uma batalha de todo santo dia? Uma batalha que precisa ser travada por cada um de nós? Porque a resposta que a gente dá para essa pergunta é o que define que tipo de sociedade a gente quer construir. E aí, você gostou? Se você gostou, compartilhe, pois assim outras pessoas terão a oportunidade de se informarem, de terem mais conhecimento a respeito das pessoas com deficiência visual, não é? Então, meus amigos, não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.